Bem-vindos, bem-vindos. Estamos nós novamente para um vídeo sobre Reiki, um assunto muito interessante, tanto para mestres, né, que estão ensinando, que estão mostrando, quanto para alunos reikianos, novos reikianos já há algum tempo, que podem aproveitar melhor. Vamos conversar sobre o ritual de aplicação de Reiki, certo? Como é que você começa, como é que você se prepara e prepara todo o ambiente para aplicar o Reiki? Isso é muito particular. Eu diria que nós temos tantos rituais quanto temos reikianos, né? Porque apesar de alguns padrões, de algumas coisas assim que são muito comuns entre todos, cada um coloca, né, seu jeitinho pessoal, a sua maneira preferida de começar, de se preparar, de fazer a aplicação, e isso traz uma diversidade muito grande, o que sempre é muito bom. O mestre em Reiki, ele tem um papel fundamental nesse ponto, porque é ele que ensina o aluno como aplicar o Reiki. É ele que mostra a receita de bolo, né? Como é que eu faço a aplicação? Está lá na apostila. Se pegar minhas apostilas que tem no blog, estão disponíveis lá, 1, 2 e 3A, tem uma sugestão de aplicação. E é bem isso, sugestão. Porque a gente deixa esse espaço, é preciso que o mestre deixe esse espaço para que o aluno personalize, né? Coloque a sua característica pessoal no processo. Então, dependendo de como o mestre ensina, ele pode levar o aluno para uma linha, para uma outra, para uma terceira, para uma quarta, para uma quinta. Se o mestre for muito rígido e impor ao aluno, não, a aplicação tem que ser feita desta maneira, ele pode criar um bloqueio, ele pode criar uma dificuldade para o novo reikiano. Então, por isso que eu gosto de colocar que é uma sugestão. Boa parte das práticas do Reiki são sugestões. Elas não são verdades que não podem ser modificadas. Então, a gente tem uma possibilidade, né? Desde que a gente não desconfigure totalmente o processo, então vale a pena, é possível. Certas coisas muito radicais aí sim a gente tem que evitar. E o aluno pode e deve questionar o mestre sobre a maneira como foi ensinada a aplicação, a maneira que ele encontrou na internet, ou em algum livro, ou com outro reikiano, ou com outro mestre, o que ele intuiu de fazer a aplicação dele, se isso é válido, se isso pode, se isso não atrapalha, se isso não incomoda, se isso não, né, não distorce alguma coisa. Então o reikiano também precisa fazer isso. De novo, mestres muito rígidos talvez não deem a abertura adequada. Mas eu creio que a maioria dos mestres é acessível, né? Permite o diálogo. Vamos pensar positivo. Mas eu creio que sim. Então, o mestre vai definir, basicamente, como é que o aluno vai atuar, como é que o novo reikiano vai aplicar o Reiki. E, é claro, vídeos, textos, livros, artigos, posts no Face, outras fontes que a gente encontra, né? Troca de experiência com outros reikianos, vão influenciar como que cada um de nós vai aplicar Reiki. Aplicar Reiki é muito simples. Você começa com um conjunto de posições padronizadas, que é a nossa receita de bolo, e depois você torna o processo intuitivo, o que é excelente. Esse processo intuitivo é com o tempo. A gente tem que pegar a experiência primeiro e a gente começa pelas posições padrões. Legal. Mas tem alguns detalhes interessantes. Estou sendo atacado. Nós temos o período antes da aplicação, nós temos a aplicação propriamente dita, e nós temos o período pós-aplicação. Certo? Então são 3 momentos. No período de preparação para a aplicação, o reikiano pode fazer inúmeras práticas, inúmeras técnicas, criar seus próprios métodos, padrões, protocolos para começar a aplicar. Quando ele começa a aplicar,
basicamente, né, é seguir as posições padrões, que são muito boas, contemplam tudo que a pessoa precisa, e se permitir com o tempo a questão da intuição, né? Em vez de fazer a sequência padrão, você vai até um ponto, vai nos pés, volta para a cabeça, vai para a barriga, conforme a intuição for indicando para a pessoa, para o reikiano. E no final, também, nós temos algumas técnicas, alguns padrões de atuação de que fazer quando termina a aplicação. Certo? São 3 momentos interessantes. No início, nós temos muita insegurança, muitas dúvidas, muita dificuldade com essas 3 etapas. Com a experimentação, com o permitir-se, o reikiano vai adquirindo confiança e vai desempenhando cada vez melhor, né, esse processo. Mas sem entrar muito a fundo em cada um deles, que não é o objetivo do vídeo, nós temos um cuidado muito especial, que é fundamental dentro da simplicidade do Reiki. Você, como reikiano, você vai se colocar à disposição para que o Reiki flua para a pessoa, conforme a necessidade dela, e conforme a orientação e a condução da alma, do eu superior, da mônada, da consciência dessa pessoa. Porque é esse eu superior que está no controle, é ele que está pegando a energia do Reiki e é ele que está usando essa energia do Reiki na pessoa de acordo com o que a nossa alma sabe que é melhor. Certo? E para fazer isso, o reikiano colocar-se à disposição é um aprendizado. Puxa, Luiz, mas o Reiki é tão simples, todo mundo fala que é uma simplicidade, põe a mão e pronto. Sim, mas simples é uma coisa, simplório ou simplista é outra totalmente diferente. Então, o reikiano precisa sim aprender a fazer a aplicação. E o fundamental nesse processo é colocar-se à disposição. É tirar a nossa mente fora, tirar os nossos desejos e vontades. Esse é o trabalho do reikiano desde o começo. Às vezes, a gente, anos de estrada no Reiki, ainda cai nessas armadilhas. E quando a gente não consegue tirar nossa vontade fora, nós não estamos aplicando Reiki. Nós estamos nos enganando, achando que estamos aplicando Reiki. Nós estamos usando a nossa energia. Porque quando nós queremos curar, nós queremos salvar, nós queremos ajudar, nós queremos resolver, todo esse nosso querer, mesmo que ele venha bem sutil, como seria bom que a pessoa saísse feliz e contente da aplicação. Quem que quer que a pessoa saia feliz e contente? Só eu, né? Então esse eu está muito presente ali. Toda vez que esse eu se ativa, ele ocupa os canais de energia por onde o Reiki flui, ocupa o nosso sistema de energia todo. E é a nossa vontade que está indo, porque nós é que estamos querendo alguma coisa. Quanto mais nossa vontade está presente, menos espaço tem o Reiki para fluir. Então o reikiano, dentro da simplicidade do Reiki, precisa aprender esse processo, precisa ir experimentando, precisa ir aprendendo a gerenciar a sua mente durante a aplicação para que ela não interfira. Precisa gerenciar a sua mente no começo da aplicação, porque determinadas práticas que a gente faz no começo podem tornar esse processo de aplicação mais complicado, e determinadas práticas que a gente faz depois também podem levar a um processo muito complicado de energia envolvida, principalmente porque envolve a nossa energia. Às vezes é difícil para a gente entender que a pessoa está doente, está com um problema, certo? Vamos dizer que seja um problema emocional, de relacionamento. Nós queremos que a pessoa se cure daquilo, que a pessoa resolva aquilo, que ela volte a ficar feliz, contente, coisa e tal. Só que esse processo de dificuldades e problema emocional que a pessoa tem, com o pai, com a mãe, ou no trabalho, com um colega, com um chefe, não pode ser simplesmente tirado da pessoa. A pessoa precisa aprender com isso. Nós não ficamos doentes, nós não temos problemas, nós não sofremos por punição. Porque nós fizemos alguma coisa nessa vida, ou em outra vida, ou em vida futura, que seja. Não é por isso. Nós ficamos porque nós não conseguimos
resolver aquela questão, não conseguimos olhar para aquela questão, não conseguimos perceber aquela questão adequadamente. E aí a nossa mente cria os problemas que se refletem no emocional, que se refletem no físico. Então, o processo de cura envolve uma aprendizagem. O processo de estar doente é para que ocorra uma aprendizagem. Alguns aprendem, outros não. Então, quando você vai aplicar Reiki, você não pode querer remover aquele problema, resolver aquele problema. A pessoa tem que receber a energia adequada para que ocorra o aprendizado. Porque quando ocorre o aprendizado, a gente não repete os erros. Ou a gente repete porque a gente insiste na coisa, né? Mas aí a gente repete 2, 3, daqui a pouco a gente se dá conta, puxa, não dá. Então a gente para de repetir porque houve aprendizado. Se a gente simplesmente tirasse o problema, a pessoa volta a repetir. Não tem jeito. Então, isso na aplicação precisa ficar muito entendido pelo reikiano. Porque a gente simplesmente oferece a energia. Se oferece como canal para que aquela energia flua. E aí nós estamos desempenhando bem o papel de reikiano, estamos fazendo uma aplicação correta, independente de outras coisas. E essa mentalidade, essa percepção, essa visão da coisa de estar à disposição, tem que estar no início, no meio e no fim. Para não trazer coisas na mente que dificultem. Porque quando entra a nossa vontade, de novo, diminui o reiki até parar, às vezes, vai a nossa energia cheia de vontade, cheia de objetivos, que nem sempre são os objetivos do outro. O outro quer, sim, ser curado do problema emocional que ele tem com um colega de trabalho, quer. Mas ele não sabe como, ele não tem ideia da profundidade dessas coisas, de tudo que está envolvido. Quem sabe isso é a nossa consciência, nossa mônada. Por isso que ela gerencia o processo todo. E às vezes pode ser mais lento, mais rápido, e assim por diante. Então, o reikiano tem esse desenvolvimento dentro do reiki. É essencial. E isso só vem com a prática, com a aplicação. Não adianta você resolver mentalmente. Ah, legal, eu concordo contigo, Luiz, eu entendo, tudo bem. Mas aí quando você vai para a prática, quando você vai fazer a aplicação do reiki, né, um shiryo, que a gente chama, um termo japonês bonito, você não consegue colocar isso em execução, e aí, né, aí você se lembra do vídeo, ah, pois é, a minha mente entrou, você está aprendendo. Então a prática é fundamental, tanto na autoaplicação, quanto na aplicação dos outros. Certo? E a gente tem as dificuldades de aplicação, né? Eu sei que muita gente não tem quem aplicar, não tem oportunidade e assim por diante. Mas são coisas que a gente vai criando aos pouquinhos na vida da gente, à medida que vamos avançando. O mestre tem papel fundamental, porque é ele quem dá as primeiras coordenadas, é ele que é essa voz mais ativa no processo, né? Mostrando para o reikiano como é. Então ele precisa também tomar cuidado como que ele está orientando o reikiano, para quais práticas ele pode estar orientando, para que isso possibilite a fruição do reiki, para que isso possibilite o crescimento do reikiano. E aí entra muito preconceito, muitas ideias equivocadas, muitas crenças pessoais, né? Que pode, não pode, deve, não deve, tem ou não tem. Mas eu creio que, trocando ideias, conversando, ponderando sobre o assunto, a gente vai crescendo aos poucos, a gente vai melhorando cada vez mais. Certo, pessoal? Vou voltar para esse assunto ainda um pouquinho mais, para a gente conversar um pouco melhor. Gratidão.